Cristina, Dr. Carlos Fernando. Peço aos senhores que se acomodem. Comissão do Jovem Advogado. Quero seus lugares da mesa diretora. Dr. Carlos Fernando. Queria agradecer a presença do Dr. Carlos Fernando, colega de classe, advogado, formado da PV, nosso amigo de longa data, que está disputando a eleição municipal, junto com os outros 3 candidatos, e nós vamos dar a palavra a ele para que, em 10 minutos, faça as suas considerações iniciais e depois vamos iniciar o ciclo de perguntas. Carlos Fernando, muito obrigado pela presença. É a sua vice. Minha vice. Doutora também? Missionária, né? Missionária Kátia, seja muito bem-vinda. Você, senhorita também. Vamos ouvir o Dr. Carlos Fernando. A palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela paciência de ter cada um de vocês dedicado este tempo para que nós possamos abusar um pouco da paciência de vocês, falando de algumas situações colocadas em nosso município que vem ferir sobremaneira a democracia, mas que ao mesmo tempo abrem espaços para que nós possamos colocar os nossos posicionamentos. Somos 4 candidatos a prefeitos, dentre os 4, 2 estão no poder, e são todos respeitados por mim, mas a gente também percebe que, em chegando o momento da eleição, começa a acontecer algum acirramento. A porta do meu escritório foi completamente destruída, o meu carro de som foi apreendido, está lá no pátio, sob a alegação de que a placa estava ilegível, quando não é verdade. Se vocês virem as fotos, completamente ilegível, ou seja, são procedimentos que visam impedir que uma candidatura ética alternativa, uma candidatura que realmente se posiciona contra a máquina administrativa que aí está no poder, faz com que eles assim ajam contra cada um de nós. Mas somos, graças a Deus, todos advogados, e nós não tememos tudo aquilo que se faz em nome de uma perseguição política. Avançamos e continuamos com muita fé, com muito carinho, e acreditando que uma campanha ética, como tanto preconizou a OAB, que eu venho seguindo, está sendo colocada na cidade. Mas nós também participamos de alguns problemas, porque nós fomos impugnados por esta mesma prefeita que está aí. Eu digo a mesma prefeita porque é ela que continua governando o nosso município. Não é? É ela. O prefeito, como ela tem dito nos seus debates, nas suas sabatinas, ele é um incompetente. Ela mesma diz, ele é um homem incompetente que não sabe fazer política. E ela assumiu, não é? Ela assumiu o cargo de secretária da promoção social, ela assumiu o cargo de secretaria de governo, de secretária de governo, mas jamais como médica quis assumir o cargo de secretária de saúde. Então a gente sente que existe um movimento na cidade que realmente nos causa preocupação. Eu quero deixar bem claro para vocês, para começar, que Itapevi é um município que hoje está com um orçamento entre 600 e 800 milhões. Eu disse 600 e 800 milhões. Eles estão falando 600 milhões, mas se vocês observarem os aportes que vêm do Estado e do governo federal, chegam a 800 milhões. Eu gostaria que vocês comparassem, por favor, cheguem em casa, abram lá o seu computador, vai na página do Google e veja Presidente Prudente, por exemplo. Presidente Prudente é um município que é maior que Itapevi em termos de área, tem 500 e poucos quilômetros quadrados. Itapevi tem 91. É lógico que ele é um município mais antigo, mas mesmo assim o orçamento dele é de 565 milhões de reais para o ano de 2006.
E Itapevi é um município que tem 91 quilômetros quadrados e tem um orçamento de 600 a 800 milhões de reais. A pergunta é, com toda honestidade, onde está sendo aplicado o dinheiro de Itapevi? Porque você vê, presidente Prudente, prédios, edifícios, parques, clubes, tudo aquilo que vocês precisam de estratificação social, lá tem e aqui não tem. Então existe um problema com a gente. E essa crítica eu quero fazer porque me parece que esses últimos prefeitos não têm dedicado realmente a Itapevi. E vem um detalhe, o que acontece com Itapevi, que desde que essa senhora tomou a prefeitura, eu disse tomou porque não é possível, não é? Todas as pessoas de Itapevi que trabalharam com ela hoje estão contra ela. E o clube que veio com ela quando ela tomou posse continua com ela esses 12 anos. E são pessoas que não são de Itapevi, apenas têm emprego em Itapevi. Os mais altos cargos de Itapevi estão em mãos dessas pessoas. Alguma coisa está faltando. Nós precisamos então ter uma candidatura oposicionista como a minha. Eu sou oposição verdadeira a esta administração que está aí. E por isso, eu fui chamado para ser candidato a prefeito. Mas em que condição? Eu fui chamado candidato a prefeito porque o candidato nosso a prefeito foi para a convenção, aprovou seu nome numa convenção no dia 30/7, aqui na Câmara Municipal, com fogos de artifício e tudo. E quando foi no domingo, dia seguinte, ele já tinha traído todo mundo e se bandeou para apoiar a candidatura da atual prefeita. Sob que condição, eu não quero saber, nem vocês talvez queiram descobrir, porque nós não vamos conseguir descobrir. O que acontece é que houve uma traição ferrenha. Todos os outros vereadores que participavam da chapa foram abandonados e somente ele saiu candidato a vereador, apoiando essa coligação. Por conta disso, nós criticamos este ato, esse gesto, e nós então recebemos como presente uma ação de impugnação contra a nossa chapa. Logicamente, contestei, mas o juiz daqui continuou aceitando, sob que condição. Eu fico aqui muito preocupado, o pedido que ela deu. E o juiz então deferiu a nossa impugnação. Então, impetramos o recurso, está caminhando para o tribunal e vamos fazer a nossa campanha sub judice. Mas vamos fazer, vamos até o fim. Ceder, jamais. Sabe por quê? Porque existe ética, existe vontade, existe uma postura que deve ser respeitada nessa cidade. Porque só pode ser candidato a prefeito aqui quem está no poder. Porque só pode ser candidato a prefeito de nossa cidade quem realmente banca essas campanhas milionárias. Isto, na verdade, todos sabem, causa um prejuízo, um dano à nossa dignidade, à nossa moralidade, à nossa cidadania. É lógico que ser candidato a prefeito de uma cidade como Itapevi, hoje, é realmente um dilema. E nós sentimos que é preciso que seja feito um trabalho muito intenso de respeito a tudo isso que deve ser feito na cidade. Eu bem sei que talvez pessoas não concordem com a gente, por quê? Porque muitas vezes as pessoas também cedem às necessidades de um emprego, cedem às necessidades de uma participação de governo, mas muitas vezes esse preço tem um preço cidadão que pode ser resgatado. Por isso, o nome de Dr. Carlos Fernando vem se posicionando, e acredite, mesmo nas pesquisas deles, meu nome está pontuando. E vocês não estão vendo meu nome com carros de som na rua, vocês estão vendo meu nome sendo falado de coração a coração, de mente a mente. Vocês estão vendo o meu nome sendo meditado, sendo analisado, sendo criteriosamente analisado por pessoas que acreditam numa mudança. Agora, logicamente, claro, eu gostaria de ter condições econômicas para poder fazer uma campanha, mas eu gostaria de ter recursos próprios. Mas eu sou um advogado simples, pobre, eu moro nessa cidade, eu vivo aqui, eu tenho minha casa para morar, meu carro para andar. Eu não vou vender minha casa nem meu carro para gastar em campanha política, senão eu vou ficar desnudo, vou ficar sem ter lugar para morar, vou ter meu carro para não poder dirigi-lo. Isso eu não vou fazer. Então o que é que eu tenho feito? Tenho caminhado, tenho conversado com as pessoas, tenho transitado tanto quanto possível e tenho tentado chegar com consciência à mente das pessoas. Para isso, apresentamos um programa de governo que foi registrado
na Justiça Eleitoral, no TRE, no TSE, e acredite, foi o primeiro programa de governo feito para Itapevi. Isso é muito importante. É lógico, alguém vai dizer: ah, você buscou assistência técnica para fazer esse programa? Não busquei não, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem para fazer o programa. Como é que eu fiz o programa? Eu fiz o programa conhecendo de verdade as necessidades da nossa cidade. Sabe por quê? Porque é uma cidade que falta tudo. Falta tudo. E se vocês quiserem discordar de mim, me permita então acompanhar vocês dizendo: falta quase tudo. Mas é uma cidade que não tem parque, não tem praças, é uma cidade que não tem nada. Então, na verdade, nós temos que pensar Itapevi de uma forma ética, de uma forma moral. E quando nós nos dispusemos a enfrentar, todo mundo ficou assim, todo mundo do universo político que governa essa cidade. Eita, disseram ele, eita, nós temos que atrapalhar essa candidatura. E fizeram o possível para atrapalhar. Porque o que eles querem é cooptar a gente. Como a gente não cede, atacam. E atacam por viés os mais estranhos possíveis. Mas, graças a Deus, com coragem, com determinação, com o apoio da minha vice Kátia, com o apoio dos meus vereadores, com o apoio das cidades que realmente estão em torno, que também compreendendo a nossa situação, estão dizendo para nós: perseverem. E a vocês que estão aqui, eu quero deixar o meu agradecimento por essa assistência, pela possibilidade de aqui eu poder expressar aquilo que verdadeiramente eu sou. Um homem de 66 anos que pode ter certeza, por dentro de mim, eu me sinto jovial. Acredite, eu me sinto por dentro. Posso brincar? Posso brincar? Eu me sinto assim um touro por dentro, a vontade danada de fazer alguma coisa. E eu vou fazer. Acabou meu tempo. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tem uma pergunta específica que nós formulamos. Todos sabemos que o doutor ele participou da atual gestão. Teve cargo. O que aconteceu que houve esse rompimento de ideias entre o senhor e essa atual administração, que o doutor hoje critica ferrenhamente? Eu fui chefe de gabinete da prefeita. Eu acho que é um dos cargos dentro da administração, da ordem hierárquica, um dos mais importantes. E vocês devem perguntar para mim, então, por quê? Como vocês estão perguntando? Por causa de tudo isso. Porque eu comecei a enxergar coisas que não fazem parte da ética, não fazem parte da nossa moral. Eu não posso permitir que pessoas que não têm compromisso com a nossa cidade mandem nessa cidade, tratem mal os funcionários, não é? Falem com os funcionários gritando, maltratando, como se fossem dominadores, como são. Aliás, eu acho que eles são ETs. Na verdade, eles são ETs. São como aqueles filmes de ETs que vêm de planeta em planeta, só tungando, só levando as energias que aquele planeta tem. É o que está acontecendo em Itapevi. Não vou dizer que essas pessoas não sejam competentes. São por deveras competentes, são muito competentes, aliás, muito competentes. Competentes até demais, mas que não têm uma relação com a cidade. Você chega para tratar com um elemento como esse dentro da administração, ele está com a cara fechada, ele não respeita você, ele não tem vínculo com a cidade. Aliás, Itapevi é uma cidade sem busto. Aliás, eu tenho um busto de Rui Barbosa, que é até estranho a nossa cidade. A cidade não tem história, essa história está mal contada. As verdadeiras tradições da nossa cidade não estão sendo respeitadas. Os fundadores dessa cidade estão sem busto na nossa cidade. A própria família Oliveira, que teve prefeito, vereadores na cidade, não tem busto nessa cidade, eles não querem que apareça. Sabe por quê? Porque nós não temos tido cidadania, nós não temos tido um processo político verdadeiro nessa cidade. E vou ser honesto para vocês. Por que eu me coloco contra? Por causa disso. Eu não só fui chefe de gabinete, eu também fui assessor jurídico da prefeitura. E eu vi a necessidade dos nossos funcionários, todos eles com pedidos justos. Com pedidos justos. Eu mesmo emiti tantos pareceres a favor deles, a favor de colega que está aqui. Ele sabe que eu emiti parecer favorável a ele. Colega que está aqui presente, não vou nominar, não vou apontar por uma questão de ética. E todos esses pareceres eram negados
Por quê? Porque eles faziam com que aquelas pessoas recebessem um tratamento de dignidade, de respeito. Então, hoje em Itapevi, o que está acontecendo é isso, não está havendo respeito. Tem colegas aqui que participaram também dessa administração e sabem disso. Tem colegas que sentem o que significa ser maltratado. Nós mesmos advogados, nós éramos respeitados até pelo próprio secretário jurídico, que queria nos tratar como se nós fôssemos moleques. Nós não somos moleques, nós somos advogados. Quantos colegas iam pedir para fazer vista nos autos, e eles não queriam deixar, e eu dava parecer dizendo, vista ao advogado, e eles negavam. Por quê? Porque eles não querem que a coisa tenha transparência, eles não querem que as coisas apareçam. E é bom lembrar, a maior parte dessas pessoas, volto a repetir, não são daqui, não tem vínculo moral, ético, civil, eleitoral com esta cidade. A maior parte são veja bem, não quer dizer que uma pessoa que seja de fora não possa ter esse compromisso. Por favor, afaste este tipo de raciocínio. Não é isso que eu estou dizendo. Tem colegas advogados que vieram de fora e encontraram espaço nessa cidade para desenvolver seu trabalho, mas estão com amor, estão querendo vivenciar essa cidade. Essa é uma cidade que os comerciantes, muitos deles não moram aqui, os industriais não moram aqui. Então tudo isso, e nós não podemos assumir o papel de bajuladores. Aliás, uma das coisas que nós advogados aprendemos é nunca ser bajulador, e eu não sei ser. Talvez eu seja, individualmente, uma pessoa nesse sentido radical, e serei sempre. E serei sempre. Eu não me curvarei a nenhum desses elementos que quer fazer da gente apenas tapete. Eis a causa porque eu contesto, continuarei contestando, enquanto essa massa de manobras estiver aí no poder do nosso município, levando o nosso dinheiro não sei para onde. Não é possível, porque aplicado no nosso município não é possível. Eu não estou vendo a receita do Itapevi aplicada em Itapevi. Onde estão as obras? Onde estão as obras? Então o que eles temem hoje em Itapevi, modéstia à parte, é uma voz dissonante, a voz deles que quer dizer que está tudo bem. Como está bem? Não está bem, nada está bem. E nós vivemos aqui, você vive aqui, você passa com o seu carro, você sente que está tudo errado. Cadê a mobilidade da nossa cidade? Cadê a beleza da nossa cidade? Cadê a plástica da nossa cidade? Cadê o mobiliário da nossa cidade? Cadê? Por causa disso sou contra. Só para esclarecer, quem estava presente aqui antes sabe que nós fazemos 2 perguntas específicas para cada candidato. A outra pergunta específica seria o que o doutor já esclareceu nos 10 minutos das considerações sobre a candidatura anterior e agora por que o senhor resolveu sair como candidato, tá? Só para esclarecer que nós não iremos fazer essa pergunta porque já foi respondida. Passo às perguntas gerais que foram feitas para todos os candidatos nas sabatinas anteriores. Nas últimas semanas, nós acompanhamos pelas redes sociais, através e também da imprensa, algumas acusações que foram feitas contra o candidato a prefeito Igor e o seu vice Teco, sobre a influência que eles tiveram de alguma maneira na sentença judicial que determinou o afastamento de centenas de funcionários comissionados. Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre essa divulgação. Eu discordo dessas publicações por 2 motivos. Primeiro, que a origem não foi da parte deles. Pelo que sei, é uma ação que vem sendo feita em todos os municípios pelo Ministério Público. E aliás, eu quero deixar bem claro, eu sou contra ela. Sabe por quê? Porque uma cidade como a nossa, ela tem que ter o comissionado. Aliás, todos os municípios têm que ter o servidor comissionado. Talvez vocês até discordem, mas eu vou explicar por quê. Vejamos bem, no caso nosso jurídico, abriu-se um concurso aqui para advogados, para procuradores, não é? E só 5 vagas. E as 5 vagas foram ocupadas. Eu quero saber se algum dos colegas aqui ocupou uma dessas vagas. Não? Não, logicamente que não. Então por quê? Quais os colegas que ocuparam? Vocês vão observar, são colegas advogados, mas nenhum deles vinculados a Itapevi.
É interessante a gente fazer essa pergunta. Será que todos nós, advogados da PV, somos incompetentes? Será que nós não conhecemos o direito? Por que somente aqueles que já estavam na máquina passaram no concurso? É algo preocupante. É algo preocupante. Não é? Existe, me parece até, uma ação que foi ajuizada nesse sentido, desconheço se realmente foi, mas é uma pergunta estranha, não é? Então é interessante nós perguntarmos isso. Então, sou contra o que o Ministério Público vem fazendo por dois motivos. Uma administração municipal, se ela abrir concurso, não quer dizer que todo mundo que passou no concurso naquela vaga vai assumir. Então nós temos exemplos os mais diversos de pessoas que passaram. Às vezes os salários aqui são tão baixos, mas tão baixos, que realmente a pessoa até faz o concurso, muitas vezes para treinar se vai passar no concurso, e muitas vezes passa no concurso, mas não quer assumir a vaga. E aí? Vai chamando. 1, 2, 3, 10, a turma não quer assumir. Então precisa do serviço dessas pessoas. Eu mesmo fui comissionado. Eu não fui concursado, eu fui comissionado. Mas só Deus sabe o que significa trabalhar como advogado comissionado nesta prefeitura. Você sabe quantos processos por dia vem para a mão da gente? Acredite, é de 100 a 120, de 100 a 120 todo dia. Todo dia, não é verdade? Quem trabalha na prefeitura aqui sabe, é algo insano, e nós comissionados, os comissionados é que fazemos isso. Agora, existem cargos que precisam efetivamente de pessoas concursadas, para dar continuidade ao cargo, ao procedimento que o cargo exige, mas eu acho que estão pegando muito pesado. Agora, o que eu acho interessante é que todos esses concursados estão na campanha da minha candidata, a opositora. Interessante. Que promessa será que ela fez? Como é que pode uma pessoa perder o emprego e continuar na campanha da outra? Que promessa será que foi feita? É algo estranho. Que promessa será que foi feita para aquela gente, para ela estar envolvida na campanha, levando bandeiras para lá e para cá? E eu, se eu perder o emprego, vou ter que procurar outro. É interessante isso. Agora, é fácil querer acusar. Eu tenho realmente uma reserva contra o Igor, particularmente, como candidato apenas. Mas não contra a pessoa. Aliás, contra a pessoa eu não tenho nada. Nenhum deles eu tenho nada contra. É porque, como pessoa, a gente tem que ter gentilidade, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter uma conduta de ética, etc. Mas, politicamente, eu só tenho uma coisa contra o Igor, apenas uma. É que ele, como deputado, deveria continuar deputado. Apenas isso. Defendendo o nosso município. Porque ser deputado no estado de São Paulo é ser príncipe, gente. Tem todas as estruturas para poder fazer com que o nosso município engrandecesse. E ele, desconheço por que razão, decidiu largar este cargo tão importante para vir como prefeito. A minha única crítica é essa. Está dando para entender? A minha única crítica é essa contra ele. Apenas essa. Agora, ele tem o direito de fazer isto. Agora, eu também tenho o direito de ser candidato a prefeito. Agora, será que eu terei condições de ser com minha pobreza, com minha ética, com minha moral? Será que eu tenho? Porque eu não tenho dinheiro para fazer a campanha. Então eu sou contra certos hábitos e práticas que estão sendo cometidas. Eu acho que esse quarto poder chamado Ministério Público, a quem eu respeito muito, eu acho que está penetrando demais, está querendo ser mais do que moralista. Eu acho que está ofendendo até determinadas coisas, quando elas realmente precisam ser preservadas dentro do município. Se você um dia for prefeito, qualquer um de vocês, for participar da nossa administração, você vai notar, você vai precisar de um comissionado. Porque é difícil você só ter o concursado, é muito difícil. É claro que no caso do Itapevi, com 4.800 funcionários, existia 300 e poucos comissionados. Era um índice muito baixo para o Ministério Público entrar com essa ação. Candidato, nas suas respostas, o senhor falou muito de vínculo com a cidade, e o senhor tem esse vínculo por tempo e também conhecedor da atual administração por ter participado dela. Por quais razões a Escola Técnica de Itapevi ainda não existe efetivamente? Muito bem. Explicar. Olha, é muito fácil essa explicação. Todo mundo fala hoje uma frase na vida. A frase é a seguinte: quanto mais esclarecido é um povo, mais crítico ele é. Nós estamos vivendo uma cidade que parece que há um movimento
para que ela não tenha essas coisas, ela não contenha esses mobiliários, ela não contenha essas atividades. Por quê? Porque o povo sempre vai ficar com a panela vazia, o povo sempre vai ficar precisando disso. E quanto mais o povo precisar, quem é que tem recursos para atender a necessidade mínima desse povo? O órgão público. Então, no nosso caso, era para a gente já ter uma faculdade, uma fundação municipal de ensino superior. Nós não temos. Com esses recursos, nós não temos. Agora, o que é surpreendente, nós temos recursos para pagar, atenção, está publicado aqui, nós temos recursos para bancar a despesa da Benfica, atenção, 440 milhões de reais, só para a Benfica de Itapevi. Isso é justo, gente? Se você tem um orçamento de 600 milhões e você gasta 440 milhões para bancar a Benfica, é algo surpreendente, ou não? Eu faço essa pergunta, a quem interessa? E o pior não é isso. O pior, que lamentavelmente todo mundo